Já sabemos que o banco de dados ele é o coração de todo o sistema e que é nele que fica armazenada toda a informação valiosa que será usada na nossa aplicação. E é por isso que faz todo sentido que essa informação que fica armazenada na base de dados seja possível identificar quem criou essa informação, quando foi criada, quem esteve a atualizar essa informação e quando foi atualizada. Para esse tipo de auditoria, existe uma boa prática OutSystems que vamos estar a nos aprofundar logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Tech Lead apaixonado pela plataforma OutSystems. Hoje vamos falar melhor sobre os atributos padrão que permitem a auditoria de sistemas de informação. Esses atributos são o Created On, Created By, Updated On e Updated By, que na prática significa quem criou aquele registro e quando criou e quem atualizou aquele registro e quando atualizou. Vamos ver juntos alguns casos de uso e como preencher esse atributo dentro da nossa aplicação. Então, sem mais delongas, bora para o Service Studio. Então, pessoal, já estou aqui com o Service Studio aberto e antes de eu começar, vocês já sabem, aquela força marota, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com quem você acha que faz sentido. Compartilhe esse vídeo na sua rede de contatos, no LinkedIn, no Instagram. Compartilhe o conhecimento porque esse conhecimento pode ser importante também para outras pessoas. Não fique com conhecimento só para você. Mas então bora lá para o nosso tema de hoje. O que é que significa na prática esses atributos de auditoria? Então, o Created On, ele significa quando foi criado esse registro na nossa base de dados. Então, a informação de data e hora de quando foi criado aquele registro. Por exemplo, quando foi criado um registro de uma loja. Então, temos lá uma data e uma hora associada à criação dessa loja. O Created By, qual foi o utilizador, quem foi que criou esse registro? Então foi o James quando estava lá logado na aplicação e criou aquela loja naquele momento? Foi outra pessoa? Então o Created By serve para esse propósito. O Updated On, quando foi a última vez que foi atualizado esse registro? E por último, o Updated By, que é quem foi que realizou a última alteração nesse registro. Então vamos avançar aqui para os casos de usos para esses atributos quando temos eles criados na nossa base de dados. Então, como já disse antes, é uma questão de auditoria do sistema, né? Está sempre a verificar, caso seja necessário, quem foi que criou, quem foi que atualizou, última vez que atualizou aquele registro. Isso é muito comum nos sistemas de informação, principalmente quando eles são partilhados por muitos utilizadores. Então, esse tipo de auditoria é realmente necessário. Esse padrão também permite realizar aqui algumas ordenações por registro que foram criados recentemente, por exemplo, ou os últimos registros que foram atualizados. Então, algum tipo de ordenação aqui também pode ser feito com esses atributos. Esses atributos também podem ser utilizados na perspectiva de filtros, né? Eu quero ver um intervalo de datas que alguns registros foram criados, então pode estar sendo utilizado também nesse sentido. E também no filtro por utilizador. Então vamos supor aqui um exemplo em uma aplicação de criação de tarefas. E eu quero filtrar as tarefas que foram criadas pelo utilizador que está em sessão. Então eu utilizaria aqui o atributo Created By para realizar esse tipo de filtro. Entre alguns outros aqui casos de uso, né, como mecanismos de sincronização. Vamos imaginar que temos uma aplicação móvel e que essa aplicação roda offline e vai buscar os registros no servidor para sincronizar. E aí ela só precisa sincronizar os registros que foram atualizados ou criados depois da última vez que essa aplicação móvel foi lá buscar os registros. Então, se essa aplicação móvel sincronizou os registros ontem, por exemplo, um dia atrás, ela só vai buscar os registros que foram atualizados depois dessa data ou criados depois dessa data. Então isso funciona muito bem aqui também para esses casos de mecanismos de sincronização. Gestão de conflitos é outro caso de uso, quando temos muitos utilizadores concorrendo à atualização dentro do mesmo registro. Então na base de dados conseguimos validar se aquele registro está sendo atualizado foi na verdade já atualizado por um outro utilizador. Então tem ali um mecanismo de gestão de conflito. Depois eu posso entrar em mais detalhes sobre esse tema em um próximo vídeo, mas também são esses atributos que permitem realizar esses tipos de mecanismos.
Visto isso, então bora aqui para o nosso modelo de dados, onde eu vou utilizar o exemplo da tabela Store para criar esses novos atributos. Então bora lá aqui no nossa data, já tenho aqui a tabela Store, e vou criar aqui os novos atributos das boas práticas relacionadas à auditoria. Então vou começar pelo Created On, e o OutSystems ele já identifica que é do tipo DateTime, né, por se tratar aqui de uma questão de tempo, Created On, então o OutSystems já reconhece que é do tipo DateTime. Vou criar aqui também o Created By, e o OutSystems também já tem aqui um acelerador, identifica que é do tipo User, né, ele sabe que eu estou querendo guardar aqui a informação do User. E vou fazer a mesma coisa para os atributos de Updated On, e por último o Updated By. Foi criado com o tipo correto, também o Updated. Estando criados os nossos novos atributos, eu preciso agora de forma de preencher quando eu estiver criando ou atualizando registros nessa nossa tabela Store. Então, existe aqui uma outra boa prática, e aqui eu já estou adiantando o material do próximo vídeo, que vamos falar sobre as APIs, né? Os padrões das APIs, também podemos chamar aqui de CRUD, né? O OutSystems ele já tem esse CRUD padrão aqui que retorna das entidades, mas existe uma boa prática de encapsularmos essas ações para que também possamos já utilizar em outros locais e estar adicionando também lógica de negócio dentro dessa ação de save, dentro dessa ação de delete, mas isso é material para o próximo vídeo. Eu agora vou adiantar aqui a ação de save, porque é dentro da ação de save que fazemos o preenchimento desses atributos. E depois, nos locais onde guardamos ou atualizamos registros dessa tabela, utilizamos sempre essa ação que foi encapsulada. Então, bora lá aqui para a nossa aba Logic. Vou criar aqui um novo folder, vou chamar de API. E vou criar aqui uma nova ação que eu vou chamar de Store Save. Essa minha ação Store Save, ela vai receber um input do tipo Store. E o OutSystems já mapeia aqui o tipo correto. E ela vai ter um output que vai ser do tipo Store ID. Como é o padrão da própria API de Save do OutSystems, ele recebe o source, que é o tipo de dado da entidade, e retorna um ID que vai ser retornado depois que criarmos o registro dessa entidade. Então aqui dentro do meu Store Save, aqui que começa então o preenchimento dos nossos atributos padrão, né? Então eu vou começar aqui puxando um assign, e dentro desse assign, o que eu vou fazer? Vou setar sempre do meu parâmetro de entrada, né, da minha estrutura Store, eu vou setar sempre os atributos Updated On e o Updated By. Porque sempre que eu entro nessa ação, sempre que eu chamo essa ação, significa que eu estou atualizando aquele registro. Eu não vou chamar em algum local que eu não queira realizar um save, né? Realizar uma atualização ou criação na base de dados. Então eu vou sempre setar os valores do Updated On e do Updated By. Com que valores? O Updated On eu posso utilizar aqui a função OutSystems por DateTime, que é uma função que já vem default do OutSystems, que vai buscar a data e hora do servidor. E para o Updated By, também existe uma outra função default do OutSystems, que é o getUserID, que vai buscar o utilizador que está logado em sessão. Então, preencher esses meus dois atributos, vou setar aqui a label desse meu assign, não esqueçam dessa boa prática. Vou remover aqui só o on, vou deixar só o updated. E temos já aqui o nosso updated, falta agora preencher o created, né? Então o created só faz sentido preenchermos, né, ou atualizarmos esse atributo quando for um novo registro, quando eu estiver realmente criando um novo registro nessa tabela. E como podemos verificar isso? Podemos puxar aqui um if, né, uma condição lógica, e só vamos preencher, vamos adicionar aqui uma condição, que só vamos preencher o created on se for um registro novo. E como é que podemos verificar isso? Verificando o ID que foi passado aqui para o Store, nesse caso, né? Que esse caso é um ID autonumber, então esse ID ele é sempre gerado, e se ainda não existir, se for passado aqui um ID como nulo, então significa que é um registro novo. Então eu posso verificar dessa forma. Então se o Store ID for igual a null identify, se for igual a null, posso aqui adicionar
new para simplificar a minha visualização, né? Sempre lembrando das boas práticas. Então, se for novo, então aí sim eu vou assignar os valores dos meus novos atributos created on e created by. Com quais valores? Vou utilizar os mesmos que eu utilizei aqui no updated. Não vou repetir a função currDateTime. Por quê? Porque eu não quero que, vamos supor, estou criando um registro novo. Eu quero que o valor do updated on e do created on seja o mesmo valor, porque ele foi criado no mesmo tempo. Então não vale a pena chamar novamente a função, porque pode ter aqui umas diferenças de segundos que não é o real. Então eu vou utilizar sempre aqui o que foi retornado do updated on. Depois de eu setar meus atributos padrões, aí sim é que eu vou buscar aqui a minha lógica que vem padrão do OutSystems create ou update e vou ligar aqui, vou passar para ela o meu source, né, que é o meu store que recebi como parâmetro. E para finalizar só a nossa ação, vou puxar aqui um último assign e vou setar o ID de output da minha ação de save como sendo o output da ação aqui do create ou update. E está pronto minha API de save. E essa API agora deverá ser utilizada em todos os locais que seja necessário realizar alterações na minha tabela Store. Como por exemplo no meu ecrã de detalhes, né, do formulário. Então deixa eu ir aqui já logo no meu ecrã de detalhes da Store. E aqui no meu botão salvar, eu não vou mais utilizar o Create ou Update raiz do OutSystems, eu vou utilizar a minha nova ação encapsulada de save, que faz ali mais alguma coisa, inclusive pode ter também depois lógica de negócio associada dentro dessa ação de save, para que esteja tudo centralizado em apenas um local. Porque imagina se tivéssemos que atribuir o updated on e o updated by em todos os locais que chamássemos, que fôssemos atualizar esse registro. É bem mais simples encapsular isso em apenas uma ação e depois reutilizar essa ação em todos os locais que seja necessário criar ou atualizar registros nessa tabela. Então, o primeiro local é aqui no meu ecrã de detalhe e, se me lembro bem, também aqui na minha lista de lojas, né? Temos aquela questão ainda do Executive. Quem não viu ainda o vídeo do Executive, assistam o vídeo anterior, vou deixar aqui em cima os cards, é muito importante para complementar essa questão dos atributos padrão que pode estar em todas as tabelas do seu sistema. Então, sempre que você for criar uma nova tabela, você vai adicionando esses atributos padrão e você já fica aí com esse complemento, com esse conhecimento dessas boas práticas. Então, vou deixar aqui em cima o card. No meu ecrã de lista das lojas, também eu tinha aqui o OnChange, né, no Executive, que eu também estou aqui a chamar o Create ou Update do Store. Não vou mais utilizar esse, vou utilizar o meu padrão, vou utilizar o meu customizado, com lógica encapsulada para realizar esse tipo de operação. Então, eu estava ali a passar o current, não é? E assim ele já vai aqui tá sempre atualizando os atributos do updated e quando for um caso de criação vai estar também atualizando o atributo de created, né? Então deixa eu voltar aqui no meu interface. Já está tudo preenchido e só em termos aqui, para termos aqui uma visibilidade desse novo campo que está a ser alterado, eu vou arrastar aqui também o meu updated on aqui para minha tabela, para de forma visual percebermos que esse campo está sempre a ser alterado. Então vou publicar aqui a nossa aplicação e bora ver como é que ficou essa nossa boa prática. Então já estou aqui com o sistema da Kaizen aberto e como esses são atributos novos, né? O updated on é um atributo novo, então ele começa com valores nulos, né? Então está aqui com 1900, 0101, que isso representa o valor nulo para DateTime dentro do OutSystems. Então, para começar, eu vou aqui desativar todos e vou pedir para mostrar aqui as lojas inativas e agora sim ele já me mostra os valores do updated on no momento em que eu fiz o clique
para inativar. Então me mostra sempre qual foi a última vez que foi atualizado esse registro. Antes de eu encerrar, eu queria deixar aqui uma dica para vocês, que é a dica de um clube do qual eu faço parte. Eu estou aprendendo muito com a participação desse clube sobre plataformas low code e no code, que é o clube do Léo Andrade, uma pessoa que eu admiro muito e que tem inspiração para criar aqui também conteúdos para o canal. Então o clube do Léo Andrade, eu faço também parte, tem muito conteúdo sobre OutSystems. Eu ajudo também o Léo a estar tirando as dúvidas sobre a tecnologia sempre que possível. E aí eu aconselho bastante para vocês que querem ter acesso a um conteúdo exclusivo, querem ter acesso a mais conteúdos sobre OutSystems e plataformas no-code e low-code no geral. Então experimentem de forma gratuita o Clube do Léo Andrade. Eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês acessem e vejam como é legal lá o ambiente que criamos para esse clube, um ambiente colaborativo, onde compartilhamos todo o nosso conhecimento sobre as plataformas no-code e low-code. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.